Salmos 11 não é o salmo mais conhecido da Bíblia. Não é como o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 100. Não é. Mas o Salmo de número 11 é um salmo muito especial porque fala de um momento da história de Davi em que ele estava vivendo em circunstâncias muito difíceis. O seu sogro, Saul, com muita inveja dele, estava perseguindo para matá-lo. Davi não tinha uma boa perspectiva. A situação dele não era muito fácil, porque imaginem que todo o aparato da máquina pública estava contra Davi. Tudo, absolutamente tudo, pessoas, coisas, estava caminhando contra Davi. Davi, então, no momento de muito sofrimento, Davi faz uma pergunta que esta semana tem ecoado na minha cabeça. Ao pé da letra, versículo 3, ele diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem destruídos, se o que dá base, o que dá princípio, o que dá segurança, se tudo isso for destruído, o que é que o justo pode fazer? Eu poderia dizer que essa pergunta ela é reelaborada hoje de outra maneira, dizendo da seguinte forma: a quem eu vou recorrer se o que me dá segurança está esfacelado? Não sei se você já passou por uma situação dessa, quando aquela pessoa em quem você confia e espera que lhe atenda no momento de sofrimento, de dor, lhe vira as costas. Aquele investimento que você tem e que você espera que no momento de dificuldade você pode ir lá, pegar, trazer para si e fazer bom uso, e de repente não é o que acontece. Não está mais lá. Quando aquilo que lhe dá segurança, lhe dá saúde, lhe dá sossego, não tem mais força para garantir essas coisas, a quem você recorre? O que se deve fazer quando aquilo que me torna um homem seguro de mim mesmo, da minha vida, não está mais à minha disposição? O que é que eu tenho que fazer quando tudo parece estar dando errado? Isso me lembra uma música de Edênia, né? Edênia Moraes. Minha querida amiga e irmã Edênia. Não sei se vocês se lembram, diz assim: quando tudo parece perdido, quando tudo parece não ter mais solução, Deus do trono se levanta e estende a sua forte mão. Levante a cabeça, nunca esqueça, o Senhor trabalha por ti. Eu sei que é dor, eu sei que é luta, mas ele disse: eu venci. É um grande poema de Edênia que me vem à mente agora, porque retrata aquele momento daquela visão do profeta que chega no vale dos ossos secos. Vocês lembram dessa história? E quando ele vê aqueles ossos, ele fica muito triste, porque ali tem um exército morto, ali toda a segurança está morta, ali toda a sua expectativa de ver um exército inteiro de pé,
um povo forte, agora é representado por um montaréu de ossos. E Deus, ele põe carne naqueles ossos. Vocês sabem da história, eu estou só parafraseando aqui para relembrar e realocar no que a gente está conversando aqui hoje. Deus retoma a vida daquelas pessoas. Não dá só carne aos ossos, mas dá um coração batendo, dá vida. E aquele profeta, muito bem representado hoje pelo poema de Edênia, ele recebe uma mensagem muito forte de Deus dizendo: quando tudo parece perdido, quando tudo parece não ter mais solução, a quem você deve recorrer? Recorra a mim. Recorra a mim. Quando tudo que lhe daria segurança não funciona mais, recorra a mim. Olha, eu nem entrei no texto ainda. É só uma introdução, mas eu acho justo fazer esse introito para entender que todos nós passamos por uma situação, bom, se não igual, semelhante ao que Davi passou, uma situação de perseguição, uma situação de eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho o que fazer. Ora, pois, eu não tenho dinheiro para pagar o que eu preciso pagar para estar em paz. Eu não tenho a saúde suficiente. Eu não tenho a pessoa que eu queria que estivesse aqui. Eu não tenho a coisa que me daria segurança. E agora a quem recorrer? A quem recorrer? E Davi, ele faz essa pergunta, repito, de maneira retórica, aqui eu estou fazendo, mas ele faz essa pergunta, verso 3, se forem destruídos os fundamentos, aquilo que me dá fundamentação, me dá segurança, aquilo que faz de mim o que eu sou, se acabar com isso, onde é que eu vou me segurar? Pois bem, agora eu entro no texto. Eu entro no texto para dizer para você que esse texto, em letras garrafais, ele diz, como no poema que citei, de Edênia Moraes: quando tudo parece perdido, existem 3 coisas que eu preciso me lembrar. 3 coisas que eu preciso me lembrar. Essas 3 coisas estão debaixo de uma verdade eterna. Deus é forte refúgio. Se eu tivesse que dar um tema para esse estudo de hoje, eu diria que Deus é forte refúgio. Deus não é só um refúgio. Há muitos refúgios. Mas Deus não é só um refúgio qualquer. Deus é forte refúgio. Quando não há quem recorrer, Deus é forte refúgio. Embaixo dessa verdade eterna, há 3 questões que eu quero apresentar a você. Primeira questão: cuidado o que você joga para dentro da sua alma. Isso está lá no verso 1. No Senhor me refugio, disse Davi. Ele estava conversando com alguns colegas, não vou dizer nem amigos, mas alguns colegas. E ele diz assim: no Senhor me refugio. Como vocês então dizem a minha alma: fuja como um passarinho para seu monte. Desculpe, irmãos, eu estou me recuperando ainda. No início do mês, para quem acompanhou, do dia 1º ao dia 15, eu fui acometido de Covid. E de lá para cá, essa tosse ela fica intermitente, ela vai e volta.
Então os irmãos me desculpem o incômodo de vez em quando tossir um pouquinho. Mas não perca, como diz um amigo meu, não perca o tombo, não perca o ritmo, não perca a perspectiva da palavra. Quando tudo parece perdido, Deus é forte refúgio. E em primeiro lugar, eu não posso me esquecer de cuidar da minha alma, não engolir qualquer coisa, não colocar para dentro qualquer coisa, não alimentar a minha emoção com qualquer coisa que eu escuto. Sabe por quê? Porque quando a gente está muito fragilizado com um problema, a gente tem a propensão de ouvir com verdade qualquer coisa que as pessoas digam. Se você está mal, cuidado com quem você conversa. Se você não está bem, cuidado com quem você abre seu coração. Porque nem todo mundo que está lhe ouvindo tem a palavra certa para a sua alma. Veja, eu até poderia dizer assim, nem todo mundo que está lhe ouvindo é seu amigo, mas não é isso que eu estou dizendo. Às vezes, a pessoa é até seu amigo, mas talvez essa pessoa não tenha competência e habilidade espiritual para ter discernimento para lhe dizer o conselho correto. Então, cuidado para quem você abre seu coração. Cuidado para quem você derrama em suas dores. E mais do que isso, mais do que ter cuidado com isso, é cuidado com o que você escuta e como você recepciona isso. Josiane, de onde você tirou isso? Da Bíblia, está lá, verso 1. Davi começa dizendo assim, o Senhor é meu refúgio. Eu estou passando uma dificuldade terrível, mas o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o forte refúgio, é uma cidade forte. Eu estou cheio de problema aqui porque os fundamentos nos quais eu me segurava, verso 3, estão esfacelando e eu não tenho nem o que segurar. E no que eu vou me segurar? Eu vou me segurar em Deus, que é meu refúgio. E os amigos dele, nesse interregno de conversa, diz assim, Davi, deixa a gente dar um conselho para você, meu filho. Tá na hora de fugir. Ó, vai para as montanhas. Vai para as montanhas e fica lá, escondidinho. E Davi diz, vem cá, vocês estão pensando que vocês estão falando com quem? Vocês estão pensando que eu sou um passarinho assustado, é? Como é que vocês dizem, a minha alma? Olha que discernimento que Davi teve. Ele poderia entrar naquela conversa e dizer, não, rapaz, eu posso até ponderar essa possibilidade. Não, ele cortou logo, ele disse, o que é que vocês estão dizendo à minha alma? Sabe, gente, tem pessoas que nem são mal intencionadas, mas derramam veneno para a nossa alma. A gente não pode ouvir todo mundo. Principalmente quando a gente está fragilizado, quando a gente está triste. Tem que ter cuidado com quem... Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que são amarguradas. A Bíblia diz, tende cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos escravize e contamine a muitos. Agora, saia da possibilidade de você estar amargurado. Pense na possibilidade de você estar apenas triste, porque seus fundamentos estão todos destruídos. No que você se segura, está esfacelando. Você só está triste, está angustiado, está fragilizado. Mas tem uma pessoa, ou tem algumas pessoas, que não estão tristes. Estão com amargura, estão sentindo aquela raiz de amargura que Paulo falou, e na primeira oportunidade pode contaminar a sua alma. Então,
Faça como Davi. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Como estão vocês dizendo à minha alma, fuja como um passarinho para o seu monte? Faça como Davi. Faça como Davi. Se você está passando por um momento de dificuldade, lembre-se, não coloque qualquer coisa para dentro da sua alma. Pondere. Segundo lugar, verso 4, ele diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Sondam os filhos dos homens. A segunda verdade que eu entendo e que nós precisamos estar atentos quando guardamos a verdade de que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. A segunda coisa que eu preciso entender é que há uma coisa que é extremamente evidente e, ao mesmo tempo, extremamente esquecida. É tão evidente quanto esquecida. Qual é a coisa mais evidente no dia a dia de um crente? E, ao mesmo tempo, a mais esquecida, preterida até, substituída por outros sentimentos. Qual é a coisa mais evidente? Sabe qual é? É que Deus está no controle da existência desse crente. Claro. Deus tem o controle de tudo. Mas, por favor, reduza essa verdade à verdade de que Deus se importa com você. Hoje eu estou todo poético. Me lembrei de outra música que diz: tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Veja, Deus é poderoso, Deus é soberano em todas as coisas, mas ainda assim Ele se importa com você. A coisa mais evidente na vida de um crente é que Deus é soberano na existência desse crente. Então, se Deus é soberano, não importa o que aconteça. Davi poderia ter sido morto pelo seu sogro, pelos soldados do seu sogro, pelos amigos de seu sogro, pela máquina. Poderia acontecer tanta coisa ruim com Davi, mas uma coisa não podia acontecer com Davi, que é muito evidente. Que coisa é essa? Deus estava no controle da vida de Davi. Então deixa eu dizer para você. Se você está vivendo muita dificuldade, se você está vivendo o momento do verso 3, que você não tem o que se segurar porque os fundamentos acabaram, estão esfacelados, não esqueça do evidente. Qual é o evidente? Deus está no controle da existência do crente, na sua individualidade. Essa é a coisa mais evidente. Mas qual é a coisa mais esquecida? A coisa tão esquecida quanto evidente é dessa verdade. Porque na tortura toda carne se trai, disse o poeta. Na tortura toda carne se trai. É muito fácil dizer que Deus é soberano e que Deus cuida e tal, mas na hora da dificuldade, na hora da provação, a carne tenta o homem, põe prova ao homem. E esse é o momento em não esquecer de que Deus ele continua no controle. Essa é uma evidência da vida cristã. É a paz que excede a todo entendimento sobre a qual Paulo fala. As coisas estão, irmãos, as coisas não estão boas. Sobretudo para o mundo, para os ímpios. Mas acredite, Deus continua no controle. Todos os dias de manhã, eu sou a moda antiga,
porque eu gosto de ler os noticiários. Então eu leio, não leio no papel, mas eu leio no celular. E todos os dias eu vejo as notícias de manhã, antes de sair de casa, e todos os dias eu fico mais convencido de que o príncipe desse mundo pensa que governa. Porque as coisas estão muito tumultuadas. A política... eu só tenho 44 anos de idade, mas pelo que eu andei estudando de história política, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? E a economia, hein? E a saúde? E a segurança? Nós temos uma máquina que parece que trabalha contra nós mesmos. Uma máquina pública que trabalha contra nós mesmos, do mesmo jeito que foi com Davi. Então, todos os dias, quando eu leio os noticiários, e Juninho, meu filho, diz assim, pai, não sei por que o senhor lê isso. Porque isso só deixa mais agoniado. Eu digo, não deixa mais agoniado. Deixa muito mais evidente que eu não posso esquecer de que, embora o príncipe desse mundo pense que está governando, ele está debaixo de uma soberania que Deus tem nas mãos. Deus tem nas mãos. Então, todas as vezes que você ligar a TV, que você buscar lá no seu celular, no seu notebook, qualquer informação desgraçada, lembre-se de não esquecer, como disse Álvaro Tito. Tente lembrar, não esquecer. Nós temos o poder que vem de Deus. Ele é soberano. Irmãos, se você acha que essa frase é retórica, você precisa conhecer Jesus de verdade. Deus está no controle, embora todos os fundamentos digam que não. Verso 3 de Salmos 11. Então, segunda grande verdade. Existe uma evidência que tem sido esquecida. É a soberania de Deus. Eu sei, está tudo muito tumultuado. Família, sociedade. Se a gente entra numa discussão mais aprofundada, aquilo que chamam de marxismo cultural, tentando desfazer, por exemplo, a perspectiva judaica cristã, que por milênios mostra ao mundo uma estrutura de família, como célula máter, né? Como a célula mãe da sociedade. Se a gente tem uma discussão mais aprofundada, a gente vai ver que a destruição quase que em massa do aparelho estatal. E tudo isso parece que o maligno, ele tem todo o poder. E isso dá um certo desespero. Agora pega isso e coloca numa situação micro, eu estou falando macro, sociedade. Agora, e sua vida, como é que tá? Aí você diz, minha vida, meu emprego tá ruim, meu time perdeu, minha mulher tá naqueles dias, ou meu marido, né? Eu sei lá o que é que você está passando. Agora, o que você não pode esquecer é o que Davi gritou na música, dizendo, o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está olhando para você. Aleluia. Deus está olhando para você. Eu sei que parece tudo perdido, mas Deus é forte refúgio. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu falei que primeiro, em meio à dor e o sofrimento e essa luta toda de entender o que está acontecendo, primeiro, cuidado que você bota na sua alma. Cuidado que você escuta. Não engravide pelos ouvidos. Segundo, não esqueça de uma evidência mais clássica da vida cristã. Deus está no controle. Mesmo que muitas vezes você esqueça, tente lembrar, não esquecer. Nós temos o poder de Deus. Terceiro lugar,
Coloque seus olhinhos aí no verso 7. E é o último verso da música de Davi. É o último verso. Linda essa frase. Ele diz assim: por ser justo, o Senhor ama a justiça. Eu poderia ficar aqui semanas, meses, talvez até anos, falando sobre esse pequeno fragmento. Por ser justo, Deus ama a justiça. Que verdade é essa, Joséan, que esse texto diz? Esse texto diz que você precisa olhar para o amanhã de Deus. Você e eu seremos tentados a olhar o nosso amanhã. Nós seremos tentados, Salmos 11, Denise, Salmos 11. Nós seremos tentados a olhar para o nosso amanhã. E deixa eu dizer, olhar para o nosso amanhã é uma derrota, como diziam os antigos. Olhar para o nosso amanhã é muito ruim. Sabe por quê? Porque embora sejamos justificados, justo mesmo, justo, é Deus. E a Bíblia diz que por ser justo, Ele ama a justiça. Sabe o que significa? No final das contas, Ele é que vai fazer as contas. No final das contas, é Ele que vai definir essa história toda, essa bagaça, como Rita diz. No final das contas, quem vai definir essa bagaça é Deus. Então pare de olhar para o seu amanhã e comece olhando para o amanhã de Deus, porque Ele é justo. Aleluia! E eu digo isso, irmãos, porque é muito, muito normal, é muito comum de nós começarmos a criar as nossas próprias perspectivas. Eu comentava essa semana, numa conversa aqui em casa, dizendo o seguinte: eu tinha um amigo, tenho ainda, nunca mais o vi, no tempo em que trabalhava no laboratório da Ambev, é Carlos, gente muito boa. E Carlos era um homem muito simples, e uma vez ele disse para mim assim: Joséan, os nossos sonhos são gigantes e as nossas possibilidades bem pequenininhas. Ele só disse essa frase, a conversa começou e terminou aí, né? E eu fiquei pensando nessa frase. Eu fiquei pensando muito nessa frase e eu cheguei a uma conclusão. E eu comentava isso aqui em casa essa semana. Não são as nossas possibilidades que garantem o nosso sucesso. São as nossas perspectivas. Quem define o nosso sucesso é a perspectiva que nós elegemos para a nossa vida. Não são as nossas possibilidades. Não são as nossas competências. Porque Carlos tinha razão. As nossas competências são muito pequenas. A nossa ótica, como está dizendo o pastor Mesquita, humana, é recheada de incertezas. Ora, pois, meu Deus, quem sou eu para estar sonhando? Eu não tenho, eu não posso, eu não sei, eu às vezes nem quero, porque é aquilo que o Dom Miguel Uchoa escreve muito bem. É a arte de sabotar a própria existência. Você sabota a sua própria vida olhando para seu amanhã. Porque suas possibilidades, assim como as minhas, são desse tamaninho, ó, pequenininhas, bem pequenininhas. E os sonhos são quase inalcançáveis. Mas sabe o que é que esse texto me diz, irmãos? Esse texto me diz que por ser justo o Senhor ama a justiça. Então, olha para o amanhã de Deus. Olha para o amanhã de Deus, olha, sonhe grande.
com os olhos de Deus. Sonhe grande com as possibilidades de Deus. Sonhe gigante com as possibilidades de Deus. Humanamente falando, quando eu penso nas coisas para as quais eu me preparei a vida inteira, eu chego à conclusão de que eu não consegui me preparar. Mas quando eu coloco meus sonhos grandes a partir da perspectiva de que Deus é justo, e não é só justo, Ele ama a justiça. Deus, Ele faz acontecer a justiça. Então eu penso, apesar de todas as dificuldades, apesar dos fundamentos, verso 3, estarem sendo destruídos, apesar de eu olhar para um lado e para o outro e não ter a quem recorrer, Deus é justo e ama a justiça. E o lindo disso tudo é que Deus não é justo e apenas ama a justiça, mas Ele dedica. Ouça, aqui existe um antropomorfismo. O que é isso? O que é isso, José? Está falando palavrão? Aqui tem um antropomorfismo muito usado no Velho Testamento. O que é isso? É dar forma humana a Deus para que seja compreensível a mensagem. Olha o antropomorfismo aqui, ó. Os retos lhe contemplarão a face. Qual é o antropomorfismo aqui? A face de Deus. Quando a gente pensa em face, a gente pensa em boca, olhos, nariz, sobrancelhas, né? Testa. A gente imagina aquele rostinho. Deixa eu dizer para você que esse antropomorfismo está dizendo: ninguém pode ver a Deus, ninguém pode esperar ver a Deus, ninguém pode, ninguém tem competência, tem habilidade, ninguém tem características que o garantam, que outorguem o direito de ver a face de Deus. Mas por ele ser justo e amar a justiça, os retos contemplarão a face de Deus. Por isso, irmão, por isso, irmã, o amanhã tem que ser visto na perspectiva de Deus. Está doendo? Está sofrendo? Está difícil? Está faltando um monte de coisa aí que você julga necessário? Mas deixa eu dizer, Deus não tem interesse no seu conforto. Deus tem interesse no seu caráter. Então, assim como foi com Davi, enquanto Saul estava perseguindo, usando todo o aparato da máquina administrativa do Estado, e hoje talvez você seja também igualmente perseguido, deixa eu lhe dizer, Deus não tem nenhum interesse no seu conforto. Eventualmente. Deus nos dá bens materiais. Não tem nada de errado nisso, glória a Deus. Carro, casa, não tem nada, não tem problema nenhum. Agora deixa eu dizer, isso não é o fulcro, não é o objetivo de Deus, não é o alvo. Deus não tem interesse no seu conforto, como nunca teve no conforto de Davi. Mas no caráter Deus tem. E é por isso que, à luz dessa palavra, eu quero dizer para você, olhe para seu amanhã com os olhos de Deus. Olhe para o amanhã, portanto, de Deus, não o seu. Porque Deus é forte refúgio, mesmo que os fundamentos estejam sendo destruídos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.